Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal TI com Café, um canal feito para quem gosta de tecnologia da informação e que tenha interesse de saber um pouco mais sobre esse mundo. Eu me chamo Paulo Quaresma, trabalho nesse mercado há mais de 20 anos e hoje a gente vai trazer um episódio que é bastante bacana e pertinente para quem tem curiosidade de entender mais do mundo de desenvolvimento de softwares. Hoje nós vamos falar sobre dois modelos de arquitetura que são bem comuns no mercado. As arquiteturas voltadas a aplicações monolíticas e as aplicações de microserviço, bastante faladas agora nesses últimos anos. Existe uma arquitetura melhor ou pior? Não existe uma arquitetura melhor ou pior. Existem arquiteturas que atendem mais a uma necessidade do negócio e funcionam muito bem. E algumas que podem sofrer por uma atualização, geralmente as aplicações monolíticas indo para a arquitetura de microserviço para melhorar mais o seu desempenho, e eu vou explicar um pouquinho disso. Bom, vamos falar um pouquinho das aplicações monolíticas, as suas vantagens e as suas desvantagens. A aplicação monolítica, ela tem como uma grande característica estar centralizada num único componente. O seu processo ele fica numa única estrutura. Isso facilita, né, se a gente puder colocar isso como uma vantagem, o seu gerenciamento e a sua implementação fica um pouco mais fácil. Por um outro lado, se a gente pode colocar aqui como uma desvantagem, na questão dela crescer de forma horizontal, ela acaba não sendo uma das melhores opções. E a única forma de crescer uma aplicação monolítica é que ela cresça de forma a colocar mais equipamentos, mais capacidade computacional para que ela possa suportar. Então você imagina uma aplicação de varejo no momento de pico de demanda, vamos pegar Black Friday, ou os Dias das Mães, ou Natal, que você realmente tem uma demanda maior de compra, de consumo, geralmente essas aplicações acabam não suportando. Ou, para poder suportar, você precisa adicionar mais equipamentos. E comprar equipamento, você acaba assumindo um ativo na sua estrutura de tecnologia que não é simplesmente você não pode pegar essa mesma máquina que você colocou para atender esse momento de pico e devolver essa máquina para o fabricante e dizer, olha, já passou a época das mães, a Black Friday, toma esse equipamento de volta. A gente sabe que não é bem assim. Para quem tiver curiosidade e entender um pouquinho melhor, recomendo que veja os episódios de Cloud Computer, a parte de modernização de aplicação e a parte de API. Ela acaba complementando o que eu estou colocando aqui. Outro fator, aí nós vamos falar agora de aplicações de microserviço. Elas são, por serem mais modulares, ou seja, vou pegar um exemplo, uma aplicação que você tem aí um cadastro de cliente e tem um processamento de pagamento. Você consegue desenvolver essas aplicações de forma, esses módulos de forma separada. Então, você vai ter um time ou uma squad de desenvolvimento fazendo, produzindo e testando toda a parte de cadastro de um cliente, e você vai ter do outro lado mais um time produzindo toda a camada de processamento desse pagamento. E isso de forma independente, podendo depois se comunicarem através de APIs, né? Então você tem uma vantagem aí na hora que você desenvolve essa aplicação, mas por um outro lado, a estrutura, a arquitetura, ela tem que ser muito melhor pensada. Você vai ter aí componentes conversando um com o outro de forma meio que independente, mas haverá uma conexão entre esse mundo, então isso tem que ser pensado. E por outro lado, o seu gerenciamento
também acaba se tornando um pouco mais complexo. Então você precisa pensar nesses pontos aí que vão ser o ongoing dessa aplicação. Se podemos colocar uma grande vantagem disso desenvolvimento de forma independente, modular, e a parte de crescimento horizontal, ou seja, se você colocar ou tiver uma demanda, a tua aplicação ela vai realmente suportar, porque se a sua aplicação tiver construída então dentro de uma estrutura de cloud, ela vai crescer de forma horizontal e depois ela vai reduzir. Lembra da parte de aplicação monolítica? Se a sua aplicação crescer, a única forma que você tem de manter ela de pé é colocando mais capacidade computacional. Numa aplicação de microserviço, isso acaba sendo até transparente. Ela vai crescer, ela vai ter o crescimento dela, a capacidade computacional dela vai crescer e depois vai reduzir, tendo aí um benefício financeiro. Bom, o que estão, Quaresma, quais então seriam as melhores? Uma arquitetura monolítica ou uma arquitetura de microserviço? Nos dias de hoje, quem já nasce para construir uma nova aplicação já está indo nessa linha de microserviço. Existe ainda um legado gigante de aplicações que estão funcionando muito bem ainda sendo monolíticas, né? Algumas precisam realmente, como eu falei, passar por essa adaptação, se ainda são aplicações críticas para um negócio, então elas vão precisar sofrer essa atualização para poder crescer e diminuir conforme a sua necessidade. Tem aplicações que elas estão em monolíticas e funcionam em monolíticas e atendem um negócio de forma monolítica e podem sim se manter monolítica. Isso impede dela ir para uma estrutura de cloud? Não, não impede dela ir para a cloud e funcionar dentro de uma maquininha virtual em uma nuvem, né? Já tem algumas vantagens também de estar dentro de uma nuvem e não ter aí um passivo de um equipamento, de um hardware que sofre depreciação com o tempo e tudo mais. Então, na hora de se pensar numa arquitetura, precisa se pensar em todos esses cenários. As novas arquiteturas já estão nascendo nesse modelo e existe aí um crescimento cada vez maior de você já ter mais desenvolvedores, né, mais arquitetos nessa vertente de arquitetura do que os modelos antigos. Então, com o tempo, essas arquiteturas monolíticas, ou elas vão desaparecer, não, mas elas vão diminuir de forma significativa, mas vão ter seu momento lá de utilização, dependendo do seu negócio. Então, pessoal, aqui tem alguns ganchos de alguns episódios que vocês podem assistir. Nós temos no nosso canal o episódio de API, que fala um pouquinho sobre o que é uma API, e com isso você vai conseguir entender o casamento dela com a parte de aplicações de microserviço e monolíticas. Você tem nossos episódios de Cloud Computer, que aí você entende mais uma estrutura de Cloud IaaS, né, na parte de infraestrutura. E você tem aí nossos episódios de modelização de aplicação, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Até a próxima semana e até mais.